pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira, dia do nosso bate-papo sobre o universo infantil. E o tema de hoje é uso de telas por crianças. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo. Bom, primeiro eu queria começar falando uma coisa, esclarecendo, na verdade, né? Eu já falei sobre isso nos stories, mas eu acho importante deixar registrado aqui em vídeo para vocês. Que é sobre um Reels meu, que viralizou aqui no Instagram, né? Que muita gente tá aqui, eu sei, me acompanhando agora por conta desse Reels, né? Que foi uma janela aí para vocês me conhecerem. E que tinha o seguinte título: Por que as crianças assistem o mesmo desenho 100 vezes? Esse era o título do Reels. Eu vou colocar uma foto da capa dele aqui para vocês verem qual é. Pois bem, e aí eu respondia o porquê das crianças assistirem os desenhos 100 vezes, né? E algumas poucas pessoas não entenderam, né, o que eu tava falando, que eu tava falando sobre repetição. Então, eu tava falando sobre repetição. Inclusive, era um bate-papo que o tema era: tenho que repetir 1000 vezes a mesma coisa pro meu filho, tá? Então, eu tava falando por que as crianças gostam de repetir, repetem, né, 100 vezes o mesmo desenho. Eu não tava falando sobre o uso de telas, tá? Eu não tava dizendo sobre os benefícios de assistir um desenho. Não era isso. Até porque, aí eu já vou entrar aqui no nosso assunto de hoje. As crianças assistem desenho, filmes, novelinhas, jogam. Isso, elas estão expostas, né, a essas tecnologias. E com a pandemia, houve um aumento no uso desses eletrônicos, né? E eu sei que a gente passou muito perrengue em casa nessa fase, né? Trabalhando em casa, sem escola, com a casa para arrumar, comida para fazer, né? Muitas coisas que talvez, né? Muitas demandas que talvez a gente não tinha no nosso dia a dia anteriormente. E aí, você dava um brinquedo, você dava uns potes, você dava uns livros para criança se entreter e nada, né? Era só mãe. E aí você vai lá, dá uns papéis, uns lápis para ela e nada. Mãe. E aí depois das tentativas você vai lá, liga a TV, põe num desenho, plim! A criança fica hipnotizada por meia hora. Tudo que você precisava para fazer suas coisas, né? E não só durante a pandemia, né? Hoje em dia, antes também, às vezes a gente precisa recorrer a esses recursos. As telas, né, elas fazem parte... O que aconteceu? Nada. As telas, elas fazem parte da nossa vida, né? E da deles também. O acesso acaba sendo inevitável. O importante é entender por que o excesso faz mal para o desenvolvimento das crianças e como usar de forma saudável, equilibrando, né? Então, aí por volta dos 3 anos é um período bem importante, para o desenvolvimento da criança. É quando ela começa a formar os hábitos, as rotinas. É quando o cérebro dela tem a maior plasticidade, né? Então, eles estão desenvolvendo a autorregulação, que é o aprender a controlar suas emoções, os pensamentos e comportamentos, né? A criança pequena precisa de estímulos para se desenvolver. E por isso, as relações que eles estabelecem são tão importantes. E se a criança passa muito tempo em telas, ela diminui, né, esse tempo de relação, né? Ela perde tempo para interagir com a família, em se conectar com a natureza, em investigar, né? Em explorar, em observar as coisas, colocar em ação toda a criatividade, toda a curiosidade que é tão linda na infância. O uso excessivo das telas por crianças podem trazer problemas. De que tipo? Problemas de atenção, atrasos na linguagem, obesidade,
problemas nas habilidades socioemocionais, que é a capacidade de colaborar, de fazer vínculos, de identificar e gerenciar suas emoções, dificuldade de interagir com o outro, além da piora na qualidade do sono, tá? Então são muitas coisas que o uso excessivo de telas interfere. E isso tudo já foi demonstrado, tá? A partir de pesquisas. E aí, não tem jeito. É ficar de olho no tempo que a criança passa em frente às telas. É ter rotina, é ter horário estabelecido. Porque é muito importante que a criança ela tenha tempo para brincar, para conviver com a família, para ir para a escola, para interagir com os amigos, né, e outras atividades. A recomendação dos pediatras é a seguinte: até os 2 anos, não expor a criança às telas. Dos 2 aos 5 anos, limitar o uso a 1 hora ao longo do dia. É legal evitar as telas 1 hora antes de dormir. Evitar também durante as refeições. Se ninguém estiver assistindo TV em casa, por exemplo, desliga a TV, né? Para evitar que fique aquele barulho, aquela distração desnecessária. Enfim, gente, criança precisa brincar, se mexer, observar, explorar, descobrir, né? Espero ter ajudado vocês. Um beijo, tchau!